Graças a Deus, que a paz do nosso Deus esteja com todos em nome do Senhor Jesus. O amigo que vos fala, o bispo Leandro Martins, estou aqui juntamente com a pastora Renata Martins para deixar uma mensagem de Deus no seu coração, para que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Não é isso, pastor Renata? A paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham através desse vídeo, através desse canal. Tenha certeza que o Senhor Jesus estará alcançando a sua vida neste momento, através dessa palavra em nome de Jesus. Segunda Crônica, no capítulo 33, nós queremos deixar uma mensagem no seu coração, que diz assim, ó, o reinado de Manassés. Nós vamos falar do reinado de Manassés, mas a importância do filho que segue o exemplo ou segue a orientação do seu pai. Porque quando o filho ele passa a ouvir o seu pai, ele dá crédito no que o pai o ensina, ele tem uma caminhada de sucesso. Abençoada. A Bíblia mesmo fala, né, sobre a importância do filho dar ouvido à voz dos pais, né? Porque o filho que honra o seu pai e sua mãe, os seus dias serão prolongados na terra. E é por isso que a gente veio aqui deixar essa mensagem no seu coração. Você que é filho, você que tem a sua mãe, tem o seu pai, que às vezes você tem falado, mas meu pai tem sido chato, a minha mãe tem sido chato, mas ela quer lhe ensinar o caminho correto para você andar, porque sabe que se você andar em outro caminho, você vai trilhar um caminho de sofrimento, um caminho de muito sofrimento para a sua vida. Diz assim, ó, Manassés 33, né? Diz assim, o reinado de Manassés. Mas antes da gente ler o 33, vamos ler lá o capítulo 32, no versículo 33. No versículo 33, repetindo, lá em 2 Crônica 32, no versículo 33, diz assim, descansou Ezequias com seus pais e o sepultaram na subida para os sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá, os habitantes de Jerusalém, lhe prestaram honra à sua morte. E Manassés, o seu filho, reinou em seu lugar. Então, quem era pai de Manassés? Ezequias era o pai de Manassés. Ezequias era pai de Manassés. Manassés, tendo seu pai, que servia a um Deus vivo, a um Deus poderoso, e ele escolheu trilhar um reinado completamente diferente do seu pai. Olha o que aconteceu no capítulo 33. Vamos continuar lá. Continua, filho. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante os filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Tá vendo aí? Ele já fez o contrário, o que o pai havia ensinado. O pai dele não havia ensinado isso. Só que na ausência do seu pai, que seu pai vinha morrer, ele que reinou, Manassés que reinou, ele já começa a reinar de forma errada. Já começa a fazer tudo ao contrário que Deus havia determinado ali
ao seu pai, ou que seja, ele não quis seguir a orientação, o ensinamento do seu quê? Do seu filho. Do seu pai. Do seu pai. Né? É. Do seu pai. Continua lá, filha. Olha lá. Aí eu vou pular aqui pro versículo 6. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens. Era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Para o provocar a ira. Quer dizer, ele começou a fazer tudo o contrário. Adivinhar, ser feiticeiro, servir a outro Deus, fazer tudo ao contrário. Tudo ao contrário daquilo que o pai havia lhe ensinado, né? Daquilo que o pai dele fazia. O pai dele foi lá e derrubou imagens, derrubou tudo aquilo, né? Aí ele foi lá e levantou de novo, aí depois queimou. Olha, gente, isso aqui é muito sério. Queimou seus filhos como oferta. Ele queimou seus próprios filhos como oferta. O demônio. O diabo. Como oferta ao diabo. O diabo, porque balins e postes ídolos significa demônios, são demônios. Ali são imagens de escultura demoníacas. As pessoas cegam, né? Exatamente. Ela cega. A pessoa cega, porque é isso que o diabo faz. Ela faz as pessoas fazerem coisas loucuras. Elas querem chamar a atenção de um Deus que não responde. Eles, tendo conhecimento que o único Deus é o Deus do pai dele, que é Ezequias, seguiu o exemplo, mas ele não quis. Ele quis seguir um outro caminho completamente diferente. Então, o diabo deixou ele tão cego que ele fez mal à sua própria família. E tem pessoas assim, que elas estão deixando de seguir o caminho correto. E acaba trazendo sofrimento para dentro da própria casa. Sofrimento para casa, né? Para a família dela. Acaba trazendo sofrimento para dentro da própria família dele. Família. Aí tocou a ira de quem? De Deus. A ira de Deus. Tocou a ira de Deus. Aí, pulando lá para o versículo... Lá para o versículo 9. 9? É. Aí diz assim, ó, Manassés fez errar a Judá. E isso ainda é o pior. Porque não satisfeito em pecar, em errar, o que ele fez? Ele levou aquele povo a errar também. Ele levou aquele povo a errar, a pecar, a provocar a ira do Senhor. Né? Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então eles conseguiram fazer pior do que aquela nação, do que a nação que o próprio Deus tinha destruído. Para você ver. É uma pessoa, para você ver, cega. Ele não quis seguir a orientação do seu pai. Não quis. Tudo isso porque não quis obedecer o que o pai ensinou. Exatamente. Não quis. Tudo isso. Ele fez, ainda fez os outros errar. É isso que acontece muito no dia de hoje, pastora. É muito nos dias de hoje, a pessoa, ela age de forma errada e quer induzir os outros também a errar também. Porque não satisfeito com ele, só ele pecando, só ele errando, né? Só ele fazendo o que é errado, ele vai lá e fala, não, você vai fazer também. Não tem nada a ver. Aquela famosa frase, não tem nada o quê? Nada a ver. Tem nada a ver. É como o diabo, ele não caiu sozinho. Ele trouxe a outra terça parte com ele. A pessoa não quer, ela sabe que ela está no caminho errado, cedo ou mais tarde ela vai pagar um preço caro, mas ela quer fazer sozinha. Ela quer fazer os outros cair com ela também. Vai junto comigo. Aí no versículo 10 diz assim, ó, o cativeiro de Manassés e a sua oração já mudou. Feiticeiro, ele era feiticeiro, era isso, já não orava. Não. Agora está orando. Mas presta atenção aqui, continua lá, filho. Ó. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Ó, o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas ninguém deu ouvidos. Ninguém quis dar ouvidos à voz do Senhor. Aí, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus,
e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Ei, agora ele lembrou do Deus do pai dele. Agora ele lembrou do Deus do pai dele. Ele teve que esperar o Senhor pesar a mão sobre a vida dele, para ele reconhecer o Deus dos pais dele. E tem pessoas assim, que a mãe tem ensinado o caminho, a mãe e o pai tem falado a respeito do caminho correto, mas você está esperando você cair em uma situação como essa, tocar na ira de Deus. E você ficar preso, né, angustiado, até mesmo em situações que você não vê mais saída. E aí você se humilhar e reconhecer que o Deus da sua mãe, o Deus do seu pai, é o Deus que vai tirar você dessa situação. Que vai mudar a sua história. E olha o que mais me chamou a atenção, e isso é gostoso de ouvir. Olha lá, logo depois diz assim, fala aí, filha. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ele não poderia ter evitado tanto sofrimento, ele poderia ter evitado o sofrimento da sua família. Mas olha só o tamanho do amor que Deus tinha por Manassés, por conta do pai dele, né? Assim, Deus poderia ali até mesmo destruir até Manassés. Poderia ter destruído Manassés, toda aquela nação. Deus poderia ter feito tudo aquilo, mas não fez. Por quê? Porque Deus amava Manassés, amava a vida de Manassés. Então ele criou toda uma estratégia, né, para fazer ele reconhecer que ele era o Deus dos pais dele, dos pais de Manassés. Entendeu? Que era necessário ele passar por tudo aquilo para ele reconhecer o Deus dos pais dele. O que seja, ele também esperou esse sofrimento, né? Fez a família sofrer, fez a família pagar, para ele reconhecer que o Deus do pai dele é o caminho correto. Mas sabe o que eu entendo também, pastor? Que muitas pessoas, ela poderia evitar certos sofrimentos. Pode evitar. Como ele poderia, se ele tivesse, desde o começo do reinado dele, seguido a orientação do pai dele, o exemplo do pai dele, ele teria evitado o sofrimento da sua própria família. Ele teria evitado muitas coisas de ter acontecido. Mas ele esperou o chamada, que a gente estava falando, o chamada paga para ver. Né? Tem pessoas assim, eu quero pagar para ver. Até quando falamos da salvação, as pessoas ela escandaliza sobre isso. Mas é como nós sempre falamos, tem muitos que estão pagando para ver. Pagando para ver. Não espera isso acontecer, não. Não espera, não pague para ver. Porque o sofrimento vai ser muito maior. O sofrimento vai ser muito maior na sua vida. Então, ouça a voz dos seus pais. Ouça a voz dos seus pais. E você que é pai, continue instruindo seus filhos o caminho correto. Continue instruindo seus filhos. Ah, pastora, mas o meu filho não quer me ouvir. Continue orando por ele. Né? Foi para isso que o Senhor nos abençoou com os nossos filhos, para que nós possamos cuidar deles, né? Em oração principalmente. Uma hora o Senhor se tornará favorável para a sua vida, para a vida dos seus filhos, e você vai ver os seus filhos caminhando na presença do Senhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, ilumine o seu caminho e proteja toda a sua casa. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a sua vida. E não esqueça de dar o seu likezinho aí. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, né, para que outras vidas sejam alcançadas. Como eu sempre costumo dizer, seja um canal de bênção na vida de alguém, em nome de Jesus. Compartilhe e abençoe outras pessoas que estão precisando. Deus abençoe. Deus abençoe.